início aí à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, galera. Esse é o nosso terceiro assunto aí, né? Vamos falar hoje sobre potencial elétrico, tá? O potencial elétrico, a gente vai dar uma ênfase também aí na parte do potencial elétrico gerado por cargas contínuas, ok? Mas antes de entrar no potencial de cargas contínuas, vamos falar aí do potencial de cargas pontuais, beleza? Então, vamos começar aí. Então, olha só, o potencial elétrico, ele é uma região do espaço onde existe a possibilidade de haver energia potencial elétrica, ok? Ou a gente também pode dizer que o potencial elétrico é a quantidade de trabalho necessário para mover uma carga unitária de um ponto de referência a um ponto específico contra o campo elétrico, ok? Então, a gente tem essas duas definições aí para o potencial. Então, você pode dizer tanto que o potencial elétrico, ele é uma região do espaço onde existe a possibilidade de haver energia potencial, ok? Lembrando que essa energia potencial é de cunho elétrico, tá certo? Ou também a gente pode dizer que o potencial elétrico é a quantidade de trabalho necessário para você mover uma partícula eletrizada de um ponto ao outro dentro de um campo elétrico, ok? Então, olha só. Em geral, o ponto de referência ele é localizado na superfície da Terra, mas pode ser qualquer ponto do campo elétrico designado para isso. Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho aqui uma analogia ao potencial gravitacional, não é verdade? Então, olha só, eu tenho aqui o solo nessa figura, ponto A, né? E eu tenho uma pedra aqui em cima, ok? Então, existe uma diferença de energia potencial, né? Tem uma energia potencial associada a essa pedra aqui em cima em relação ao solo, tudo bem? E a gente tem o potencial gravitacional mgh. Isso aí a gente definiu lá na mecânica, ok? A mesma analogia que eu faço para o potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional, eu posso fazer uma analogia para energia potencial elétrica, ou para o potencial elétrico, ok? Então, a gente vai considerar o quê? A superfície da Terra como o local de potencial negativo, ok? Então, é como se a Terra fosse um mar de elétrons e toda essa carga negativa vai vir para a Terra, tá certo? Então, o meu potencial negativo aqui na superfície da Terra, tá certo? E o meu potencial positivo a um local distante aqui da minha superfície da Terra, tá? Então, aqui eu tenho valores positivos, valores negativos, ok? Então, aqui eu tenho um potencial menor e aqui em cima eu tenho um potencial maior, ok? E como eu tenho um potencial positivo aqui em cima e um potencial negativo aqui embaixo, então eu tenho o quê? Eu tenho um potencial elétrico nessa região, ok? Entre esses dois pontos aqui, entre o positivo e o negativo, essa região vai gerar um potencial elétrico, ok? E o que acontece? Eu posso movimentar uma partícula elétrica nessa região, porque olha só, se aqui eu tenho cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas, entre essas duas cargas vai existir um campo elétrico, ok? Se existe um campo elétrico aqui, então eu posso fazer o quê? Eu posso movimentar, eu quero saber qual é o trabalho necessário para movimentar uma partícula eletrizada nessa região de campo elétrico, ok? Ou eu posso simplesmente dizer que nessa região aqui existe o que? A possibilidade
de haver uma energia potencial elétrica associada, ok? Então, essa aí é a nossa definição para potencial elétrico, ok? Lembrando que aqui a gente está fazendo como o referencial na superfície da Terra, tá certo? Então, eu vou considerar a superfície da Terra como um potencial negativo, tá? E aqui em cima eu tenho um potencial positivo, beleza? Então, olha só, o potencial elétrico, ele entra como uma excelente forma de simplificar os cálculos a serem realizados e possibilitar a resolução de problemas mais complexos de eletrostática. Tá certo? Então, olha aqui. O potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas, tá? Então, veja só, o que é esse meu potencial elétrico? O meu potencial elétrico, vocês podem imaginar o seguinte, eu tenho, por exemplo, um corpo energizado, eu tenho uma barra energizada, tá certo? E essa barra energizada, ela tem a capacidade de atrair ou de repelir partículas eletrizadas, tá certo? Se ela atrai ou se ela repele, ela faz o quê? Ela faz com que essa partícula sofra um deslocamento, tá certo? Se ela ela só vai sofrer um deslocamento se houver a interação de uma força, que nesse caso é uma força de cunho elétrico, tá? Essa força ela pode ser uma força de atração, se esse corpo energizado estiver puxando essa partícula, e essa força também pode ser uma força de repulsão se essa barra estiver repelindo essa partícula. Então, veja só, a gente tem por definição lá da mecânica que o trabalho ele é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Lembrando que o cosseno do ângulo, esse ângulo é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, o que a gente vai observar? Que o potencial elétrico, ele vai ser o quê? Vai ser a capacidade que esse corpo tem de realizar um trabalho, tá? Esse trabalho vai ser definido por quê? Oi? Você Pode tá falar, depois da potencial elétrico, a capacidade do corpo energizado e tal, aí termina em cargas elétricas. Você colocou mais alguma coisa na tela ou não? Não, estou só explicando. Ah, tá, não. Porque tu tá explicando como se tivesse alguma coisa na tela e tá em branco. Ok, desculpa aí. Não, eu só estou viajando aqui nas minhas ideias, você entendeu? Ah, beleza. Depois eu te passo um pouco do produto que eu estou usando, que você vai conseguir viajar também, tá? Mas isso aí só no Tá privado, bom. tá? Olha só, a Até para questão geral aí, do professor. potencial... Hã? Compartilha com geral Então, aí. olha aqui, ó. Beleza. Então, olha só. A questão do potencial elétrico, você tem que entender do potencial elétrico é o seguinte, é que para o potencial você vai sempre ter um corpo que vai estar energizado e esse corpo ele vai poder atrair ou repelir partículas eletrizadas, ok? E aí, veja só, se ele tem o poder de atrair ou de repelir, a gente já sabe que essa atração ou repulsão vai ser de uma força que vai ser gerada, ok? Essa força pode ser uma força de repulsão se a partícula e o corpo estiverem cargas de mesmo sinal. E essa força vai ser uma força de atração se a partícula e o corpo energizado tiverem cargas de sinais contrários. Tudo bem? Então, eu já tenho ali uma força, tá?
uma vez que essa partícula se desloca, que eu tenho um deslocamento, eu sei o quê? Que o produto de força vezes distância, isso é igual a um trabalho, ok? Então, o meu potencial elétrico, cara, eu tenho aí, ó, vocês viram que eu já fiz 3 definições para potencial elétrico. Então, qualquer uma dessas 3 definições vão estar corretas, tá? Então, o potencial elétrico, ele pode ser a capacidade de um corpo energizado tem de realizar trabalho. Beleza, fechou, tá correto, né? Lá no slide anterior, a gente definiu que o potencial elétrico, ele pode ser definido como que uma região do espaço aonde há possibilidade de existir energia potencial, né? Então, a gente também fez essa definição para o potencial elétrico, tá? Então, o que é importante vocês analisarem é o quê? É que o potencial elétrico, ele vai ser sempre relacionado a uma relação de trabalho, ou seja, um corpo energizado realizando trabalho, tá? Para quê? Para atrair ou afastar partículas eletrizadas. Tranquilo? Então, olha só. Com relação a um campo elétrico, o que nos interessa é a capacidade de realização de trabalho, tá? Então, você vai ter o quê? Com relação a um campo elétrico, interessa-nos a capacidade de realizar trabalho associada ao campo em si, independente do valor da carga que é colocada num ponto desse campo, ok? Então, quando eu estou trabalhando com potencial elétrico, o que me interessa, na verdade, é a capacidade que esse corpo energizado vai ter em realizar um trabalho, ou seja, em mover uma partícula eletrizada dentro de um campo elétrico, tá? E essa movimentação da partícula pode ser tanto na direção no mesmo sentido do campo ou contra o sentido do campo. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou realizando um trabalho com uma partícula eletrizada dentro de um campo elétrico, ok? Então aqui, ó, imagine um campo elétrico gerado por uma carga Q, ao ser colocada uma carga de prova Qzinho no seu espaço de atuação, podemos perceber que conforme a combinação de sinais entre as duas cargas, esta carga Qzinho será atraída ou repelida, adquirindo movimento e, consequentemente, energia cinética, tá? Então, a gente tem aqui que a gente tem que lembrar que energia cinética a gente estuda lá na mecânica, né? E a gente sabe que um corpo, para adquirir energia cinética, é necessário que haja uma energia potencial armazenada de alguma forma, tá? Porque se o objeto ele está parado, ok? Esse objeto, ou ele vai ganhar um impulso inicial, ou esse objeto ele está numa posição onde existe uma energia potencial gravitacional associada, ou existe uma energia potencial elástica associada a esse objeto. Tudo bem? E aí, quando essa energia está ligada à atuação de um campo elétrico, essa energia ela vai ser chamada de energia potencial elétrica ou energia potencial eletrostática, tá? Então, a gente está lembrando um pouquinho lá da mecânica, né? Onde a gente tem a definição de energia cinética, energia potencial. Na verdade, a gente está tratando uma energia mecânica, ok? E a energia mecânica é o somatório da energia cinética mais energia potencial, ok? Então, quando você coloca uma partícula, uma carga de prova, na presença ou nas proximidades de uma carga geradora de campo, a gente sabe que essa partícula de prova, ela vai sofrer interações eletrostáticas, né? Ou seja, essa carga de prova, ou ela vai ser atraída, ou ela vai ser repelida, ok? Essa repulsão ou atração é gerada por uma força de cunho elétrico,
tá? E uma vez que você tem essa força, essa partícula ela vai se deslocar dentro daquela região de campo elétrico. E se há um deslocamento, força vezes deslocamento, vai me dar um trabalho sendo realizado, ok? E isso é o meu potencial elétrico. É o produto dessa força por essa distância que uma partícula de prova, uma partícula eletrizada, sofre ao adentrar num campo elétrico, ok? Então, olha só, nós temos aqui o seguinte, o trabalho da força elétrica no campo elétrico. Então, olha só, ao abandonar-se em repouso uma carga elétrica que, pontiforme, numa região onde existe um campo elétrico isolado, ela fica sujeita a uma força elétrica resultante F, né? E desloca-se espontaneamente na direção e sentido desta força. Nestas condições, o trabalho realizado por F é sempre positivo. Ok? Sempre positivo. Se a gente considerar um campo elétrico uniforme de intensidade E nesse campo a gente supor que a gente tem uma carga pontiforme positiva, por exemplo, tá? Essa carga ela vai sofrer um deslocamento de um ponto A até um ponto B ao longo de uma linha de força, ok? Então, olha aqui, ó. Observem a figura. Eu tenho uma região de um campo elétrico uniforme, tudo bem? Então, ó, por que eu digo que é um campo elétrico uniforme? Porque aqui, ó, em qualquer ponto que eu pegar nessas linhas de campo aqui, ó, tá? O vetor campo elétrico tem o mesmo valor, ok? Por isso que ele é chamado de campo uniforme. Se eu pegar aqui nessa região aqui, ó, qualquer linha de campo aqui nessa região tem o mesmo valor, tá certo? Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. O que acontece? Ó, se eu solto uma partícula positiva aqui nesse ponto A, o que vai acontecer? Essa partícula ela vai se deslocar no mesmo sentido das linhas de campo, ok? Só que ela foi colocada num ponto A, num determinado instante ela já vai se encontrar, tá? Num ΔT posterior a essa colocação, ela vai se encontrar nesse ponto B de bola aqui. O que a gente observa? Que do ponto A ao ponto B, essa partícula se deslocou uma distância D. E esse deslocamento foi produzido por quem? Por essa força elétrica, ok? Então, como a gente pode observar aí, a gente vai ter o quê? A força elétrica, FE, a gente já definiu ela como carga vezes campo elétrico, ok? Que age em Qzinho, nessa partícula de prova que foi colocada. A gente sabe que essa força elétrica ela é uma força constante, ok? Pois o meu campo ele é um campo uniforme. Então, ó, seja D o módulo da distância de A até B e a força elétrica como carga vezes o campo, a intensidade da força elétrica, né? Da definição do trabalho de uma força, a gente tem o seguinte, ó. Trabalho do ponto A até o ponto B é a força vezes a distância. Lembrando que a minha força elétrica é carga vezes campo, então o trabalho entre os pontos A e B vai ser dado por carga vezes campo vezes a distância percorrida, ok? Esse é o trabalho realizado, tá bom? Então, olha só, a gente já definiu o potencial como esse trabalho, tá certo? A gente já definiu ele como trabalho. Então, veja só, como é que a gente definiu anteriormente a equação do campo elétrico? Estou falando de uma carga pontual, tá? Então, a gente definiu o campo, ó, o campo
como K, Q, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Essa era a equação do campo elétrico. Observe que a gente está afirmando que o potencial, ele é igual ao trabalho realizado do ponto A até o ponto B. E esse trabalho, ele é igual a Q vezes o campo vezes a distância. Como eu sei que o campo é kq sobre distância ao quadrado, se eu substituir na equação, fica assim, ó. Potencial é igual, igual a Qzinho. O campo é K, Qzão, né? Q maiúsculo, sobre D ao quadrado, vezes a distância. Corta D com D ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar o quê? Que o potencial ele vai ser igual a K, Qzinho, Qzão, dividido por D. Ok? Essa é a equação do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. Ok? Então, olha só. Todo o movimento espontâneo de carga elétrica, na presença de campo elétrico, essa energia potencial elétrica da mesma vai diminuir. Ok? Então, olha só. As cargas elétricas positivas, abandonadas em repouso na presença de campo elétrico e sujeito apenas à ação de força elétrica, vão se deslocar espontaneamente para um ponto de menor energia, de menor potencial elétrico, tá? Se a carga for negativa, ela vai se deslocar para o sentido de maior potencial elétrico. Ela vai fazer um deslocamento em sentido contrário, ok? O trabalho da força elétrica entre os pontos A e B, ele é constante e ele não depende da trajetória, ok? Então, olha só, o que eu quero mostrar? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma carga aqui, ela foi colocada num ponto A, tá certo? E eu quero fazer essa carga chegar aqui no meu ponto B, ok? Então, veja só, eu tenho aqui os seguintes caminhos, ó, eu posso fazer essa carga descer aqui, direto, tá certo? E aí, eu tenho o trabalho realizado. Mas essa carga também, ela pode fazer isso aqui, ó. Olha só, em vez dela descer aqui direto, eu posso fazer essa carga descer aqui, ó, fazendo todas essas curvas aqui, ó, até chegar aqui embaixo. Observem que, independente dela descer aqui direto ou fazer todas essas curvas, o trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo, ok? O trabalho vai ser o mesmo, tá bom? Então, o trabalho aqui, ele não depende da trajetória realizada pelo corpo. Você vai pegar, na verdade, a posição final menos a posição inicial, não importando a trajetória que eu faço para me deslocar entre um ponto e outro, ok? Então, o trabalho da força elétrica entre os pontos A e B, ele é constante e ele não depende da trajetória. Tudo bem? Então, ó, falando agora de energia potencial elétrica, tá? Então, a energia potencial elétrica, ela é, inicialmente, a gente vai considerar um campo elétrico uniforme, existente entre duas placas planas e paralelas,
igualmente carregadas com sinais opostos, ok? Por que tem que ter esses sinais opostos? Porque senão eu não tenho o fluxo das linhas de campo, tudo bem? Porque como eu estou considerando um campo uniforme, tá? Porque olha só, o que acontece? Por que a gente tem que ter essas placas paralelas carregadas com sinais opostos? Porque olha só, se eu considero só uma placa positiva, ok? E aqui, uma placa sem carga nenhuma, o que vai acontecer? As linhas de campo vão sair aqui dessa placa nos dois sentidos, ó. Ok? E aí, o que acontece? Conforme, ó, nessa posição aqui, o meu campo tem um valor. Campo é 1. Aqui nesse ponto, o campo 2, ele já tem outro valor. E eu posso afirmar nessa situação que o campo 1 é maior do que o meu campo 2. A gente já viu, né, gente? Lá por exemplo, se eu considero uma barra eletrizada aqui, né, a gente tem que esse campo ele vai diminuindo com a distância em relação a essa barra. Tudo bem? Agora, quando eu considero uma barra eletrizada positivamente, ok? E uma barra eletrizada negativamente, o que vai acontecer? Eu sei que as linhas de campo estão saindo aqui, ó, e essa barra aqui, as linhas de campo estão chegando nela. Então, o que acontece, ó? Eu sei que quando eu tenho essas barras eletrizadas dessa forma, qualquer ponto aqui entre essas linhas de campo, o campo elétrico é o mesmo. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, ou um ponto aqui embaixo, ó, aqui, tá? Esse campo, ele é uniforme, ok? Qualquer região aqui, esse campo, ele tem o mesmo valor, ou seja, ele não vai variar com a distância entre a placa. Tudo bem? Essa é a grande diferença. Se você deixa só uma placa eletrizada, só uma barra eletrizada, esse campo ele vai variando conforme ele vai se distanciando dessa barra eletrizada. Quando eu tenho ele aqui entre duas placas eletrizadas com cargas opostas, eu posso afirmar que em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer ponto, o meu campo elétrico tem a mesma intensidade. Ele não vai variar com a distância. Ok? Ficou clara aí a diferença? Então, ó, quando eu falo aqui na energia potencial elétrica, tá? A gente vai considerar um campo elétrico uniforme, que vai ser existente, né, entre duas placas planas e paralelas, igualmente carregadas e com sinais opostos. É o que eu tenho aqui no desenho de baixo, tá certo? Então, nessa situação de cima, se eu não tenho as duas placas eletrizadas, conforme eu vou me distanciando da placa carregada, o meu campo vai diminuindo. Aqui não. Aqui o campo ele se mantém constante, ok? E aí, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto A, próximo da placa eletrizada positivamente, abandona uma carga Q, conforme a figura. Então, deixa eu apagar aqui, para vocês verem como é que isso vai ficar. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, ó, fica assim. Então, tá aqui, ó. Tem uma barra positiva, uma barra eletrizada negativamente. Nessa situação, eu posso afirmar que em qualquer ponto entre essas duas barras, o meu campo elétrico tem a mesma intensidade, ok? Então, olha só, eu venho aqui nesse ponto A, que está mais próximo à minha barra positiva, e eu coloco a minha carga, vou abandonar a minha carga de prova positiva aqui,
tá? Essa carga, ela vai ser repelida aqui por essa barra e vai ser atraída pela barra B, ok? Entre o ponto A e o ponto B, observe que essa partícula ela vai se deslocar uma distância D. Tudo bem? Então, ó, a gente vai ver o quê? Que a força elétrica que vai agir sobre a carga, tá? Ela tende a se deslocar, ok? Ela tende a se deslocar para o ponto B, próximo à placa eletrizada negativamente. Nesse processo, a gente vai observar que a carga elétrica ela é acelerada. Se ela é acelerada, ela ganha energia cinética, ok? A sua energia cinética vai aumentando, enquanto que a energia potencial ela vai diminuindo, ok? E aí, o trabalho realizado pela força no deslocamento entre A e B. Então, a gente vai ter aqui, ó, de acordo com o princípio de conservação de energia, né? A minha energia potencial elétrica ela vai ser convertida em energia cinética. E a energia total ela é conservada. Então, ó, pelo teorema da energia cinética, a gente tem o quê? Teorema da energia cinética afirma que o trabalho realizado entre dois pontos é igual à energia cinética do ponto final menos a energia cinética do ponto inicial, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, energia cinética em B, pois a energia cinética aqui é zero, ok? Então, ó, isso aqui vai me dar o seguinte: na posição A, que não possui energia cinética, tá? Porque ele foi abandonado, ele foi colocado em repouso, tá? Mas ele possui uma energia potencial elétrica. Quando esse objeto ele chega aqui no ponto B, a gente vai observar que lá no ponto B, o corpo ele tem, a partícula ela vai ter energia cinética, ela vai estar dotada de velocidade, mas ela já não tem mais energia potencial elétrica associada a ela, ok? E aí, a gente vai dizer o quê? Que a energia que você tem entre esses dois pontos, tá? A conservação dessa energia entre os pontos A e B, nós vamos dar o nome de energia potencial elétrica, ok? Então, ó, aqui nesse ponto a partícula ela é colocada em repouso. Se ela é colocada aqui, tá? A velocidade inicial dela é zero. Quando a partícula chega aqui no ponto B, essa partícula ela tem uma velocidade, mas ela já não tem mais energia potencial, ok? Porque é essa energia potencial que faz com que ela se desloque desse ponto A para cá. Ou seja, é o trabalho realizado pela minha força elétrica que vai me dar essa energia potencial elétrica. Tudo bem? Então aqui, ó, assim Professor, a gente... Oi. nesse caso, essa partícula aí, ela tendo uma carga positiva, né? Se não uma partícula qualquer, ela chegando aí nessa outra placa negativa, ela trocaria energia aqui, né? Ela ficaria neutra também? Ou se eu, no caso, desligasse essa energia negativa aqui, ela voltaria para o ponto positivo? Não, ela não volta, porque na verdade o que acontece é o seguinte: desse ponto daqui para cá, você está convertendo energia potencial em energia cinética, ok? E quando você chega nesse ponto aqui, essa energia vai ser transformada em uma outra modalidade de energia. É o que você faz, tá certo? Então, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia dessas energias potenciais, você tem, por exemplo, numa máquina de raio-x, tá? Só um exemplo. Você tem aqui um disco, que é chamado disco anódico, né? Então, aqui é o meu anodo, ok? E
A uma pequena distância, você tem aqui, ó, nessa posição aqui, você tem um filamento, que é chamado... Peraí, esse filamento é chamado de anodo, e aqui é chamado de... Peraí, é um disco catódico, isso, catodo. Aí o que acontece? Você tem um filamento aqui que vai produzir elétrons, tá? Então, em volta desse filamento, você vai ter uma nuvem eletrônica, tá certo? E uma pequena distância. Você gera uma diferença de potencial entre esse disco e esse filamento, tá certo? De alguns quilovolts. E o que vai acontecer? Os portadores de carga aqui, os meus elétrons, eles estão aqui parados nessa nuvem, ok? Eles estão aqui, não se movimentam, tá? E existe uma diferença de potencial aqui que é gerada, e quando você efetua o disparo, esses elétrons eles são acelerados. Então, eles vão se deslocar daqui para cá, ok? É o que está acontecendo aqui, ó, tá certo? Aí, o que acontece? Aqui ele estava parado, mas ele tem energia potencial elétrica. Ele é acelerado em direção aqui. Quando ele chega aqui com alta velocidade, ele vai converter toda a sua energia cinética numa outra modalidade de energia, ou seja, ele pega a energia cinética que ele adquiriu e vai transformar essa energia em um fóton de raio-x. É assim que funcionam as máquinas de raio-x, por exemplo, com diferença de energia potencial entre dois lados, tá? Você tem um filamento, você tem um disco anódico, ok? E aí você aplica uma diferença de potencial, que é o que nós temos aqui, ó, positivo, negativo, eu tenho uma diferença de potencial entre as duas placas, pego portadores de carga, que no caso aqui são elétrons, e você acelera esses elétrons a fornece uma aceleração muito grande para ele converte a sua energia potencial elétrica que ele tem aqui, armazenada, converte essa energia em energia cinética, e essa energia cinética, quando ele colide aqui, ele converte parte dessa energia em fótons de raio-x, ok? Lembrando que desses elétrons aqui, ó, dessa nuvem eletrônica que se colidiu aqui, só 1% dessa nuvem consegue converter a sua energia cinética em fótons de raio-x. Os outros 99%, tá, converte a sua energia cinética toda em calor, tá? Na colisão, converte a energia cinética em ondas de calor. É isso que acontece aqui. Então, na verdade, se essa placa aqui ela não tivesse eletrizada, o que acontece? Se eu não tivesse essa diferença, ia acontecer aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Eu tenho só uma barra positiva. Quando eu colocasse a partícula eletrizada aqui, essa partícula ela ia se afastar para o infinito, ok? E conforme ela vai se distanciando, a intensidade do campo vai diminuindo. Isso que ia acontecer, tá? Acho que foi isso que você perguntou, se ela não tivesse carga, o que acontecia? Se ela voltava para cá? Não, ela não volta, tá? Ela vai embora. Beleza, ok. E a intensidade do campo vai diminuindo com a distância. Ok? Então, olha só. Assim, podemos afirmar que a energia potencial elétrica da carga Qzinho no ponto B é igual ao trabalho da força elétrica no deslocamento de A até B. Isso, então, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Então, ó. Quando a força eletrostática age entre duas ou mais partículas de um sistema, podemos associar uma energia potencial elétrica U ao sistema. Se a configuração do sistema muda de um estado inicial I para um estado final F,
A força eletrostática exerce um trabalho W sobre as partículas, assim a variação de energia potencial elétrica é dada por variação de energia elétrica, ou variação de energia potencial, é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. E isso aqui é igual ao negativo do trabalho. O sinal negativo, tá, da função energia potencial é introduzida de modo que o trabalho efetuado por uma força conservativa sobre uma partícula seja igual à diminuição da energia potencial do sistema. Ok? Então, se a gente considerar um sistema no qual o trabalho seja efetuado apenas sobre uma das partículas, como é o caso do esquiador terra, se a única força que efetuar o trabalho sobre a partícula for uma força conservativa, o trabalho feito pela força é igual à diminuição de energia potencial do sistema, e também igual ao aumento da energia cinética da partícula, que no caso é o aumento da energia cinética do sistema. Então, olha só, exemplo aqui de aplicação, ó. Os elétrons são arrancados constantemente de moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos provenientes do espaço sideral. Uma vez liberado, esses elétrons estão sujeitos a uma força eletrostática F associada ao campo elétrico E, produzido na atmosfera por partículas carregadas existentes na Terra. Perto da superfície terrestre, este campo elétrico tem módulo de 150 newtons por coulomb e aponta para o centro da Terra. Qual a variação de energia potencial elétrica que um elétron livre na atmosfera da Terra, quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima a uma distância de 520 metros. Então, olha só, a solução desse problema vai ficar assim, ó. O trabalho realizado é a força vezes a distância vezes o cosseno de 180, ok? Então, isso aqui me dá que o trabalho é igual a minha força, ela é igual a campo vezes a carga, distância, cosseno de 180 graus. Substituindo, eu tenho o campo é 150, a carga é a carga do próton, 1,610 a menos 19. A distância, 520 metros, cosseno de 180. Ok? Então, cosseno de 180 é menos 1, como aqui eu estou tratando uma carga do elétron, né? Menos com menos dá mais. Eu tenho um trabalho de 1,2, 10 elevado a menos 14 joules. Certo? Logo, a diferença de energia potencial é de menos 1,2, 10 elevado a menos 14 joules. Tá? Por que menos? Porque a gente viu anteriormente que a variação de energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho realizado. Tá? É o negativo do trabalho. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos I e F de uma região Professor, que possui um campo... Oi? só um pouquinho aí. Por que foi cosseno de 180 aí mesmo? No slide anterior aí, por que foi cosseno de 180? Por que foi o cosseno de 180? Olha aqui, ó. Ele quer saber... Olha aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que você tem uma força eletrostática F associada a um campo produzido na atmosfera por partículas carregadas existentes na Terra. Então, ó, perto da superfície terrestre, um campo elétrico ele tem módulo de 150 e aponta para o centro da Terra, ok? Qual a variação da energia potencial quando você tem uma força que se move verticalmente para cima? O que acontece? Olha só. Você tem campo apontando para baixo, força apontando para cima. Ok? Aqui é o campo.
E aqui a força. Qual é o ângulo entre o campo e a força? 180 graus. Ah, Ok? beleza. Entendi. Valeu. Fechou? Fechou. Falou. Então, olha só. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos I e F de uma região que possui um campo elétrico E é definida como o trabalho necessário para deslocar a carga unitária de I até F. Sendo assim, essa diferença de potencial elétrico é simplesmente a energia potencial elétrica por unidade de carga adquirida por uma carga quando se desloca de um ponto a outro num campo elétrico e também é independente da trajetória, né? Então, a gente vai ter que ΔV vai representar uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos é igual à diferença entre os potenciais dos dois pontos, tá? Então, ó, a variação, a diferença de potencial elétrico é igual ao potencial elétrico no ponto final menos o potencial elétrico no ponto inicial. O que é esse potencial elétrico final? É a minha energia potencial elétrica dividido pela carga, menos a energia potencial elétrica inicial dividido pela carga. Ou seja, a minha variação de potencial, a diferença de potencial elétrico é nada mais, nada menos do que a variação de energia potencial dividido pela carga. Ok? Então, tá aí mais uma equaçãozinha. A diferença de potencial elétrico, a diferença de potencial entre dois pontos é, portanto, o negativo do trabalho realizado pela força eletrostática para deslocar uma carga unitária de um ponto para outro. A diferença de potencial pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo dos sinais e os valores absolutos de Q e do trabalho W, né? Então, isso aqui vai me dar que a variação de potencial é o potencial final menos o potencial inicial. Isso aqui é menos o trabalho dividido pela carga. Porque aqui, ó, se vocês lembrarem dos slides anteriores, a gente definiu que a variação de energia potencial, ΔU, é igual a menos o trabalho realizado. Por isso que a gente colocou o sinal menos trabalho sobre Q. Ok? A unidade de potencial no sistema internacional é o Joule, né? Joule por Coulomb, e esta combinação ocorre com tanta frequência que a gente vai ter aqui uma unidade especial que é o volt, tá? Então, quando você fala em potencial, em vez de você ficar dando o potencial em joules por Coulomb, a gente vai adotar uma outra unidade que é o volt, tá? Simplesmente representada pela letra V, tá? Então, a gente tem que 1 Newton por Coulomb, tá aqui, lembrando que Newton, né? Aí a gente vai ter aqui volt vezes Coulomb, tá? Porque Newton é, na verdade, aqui, ó, 1 Newton por Coulomb vezes volt Coulomb por Joule, isso aqui vai me dar 1 Joule dividido por Newton vezes metro. Então, isso aqui é igual a volt metro, volt por metro, ok? Tá aí a relação que a gente tem. Podemos também definir uma unidade de energia que é muito conveniente. Então, olha só, é muito comum a gente trabalhar a energia, tá, potencial em volt, ok? Essa energia, ela pode ser dada também em joules, tá? Como toda e qualquer energia. E aí a gente tem uma outra unidade muito usual, que é o elétron-volt, tá? Então, a energia do elétron-volt é a energia igual ao trabalho necessário para deslocar uma carga elementar, como um elétron, um próton, através de uma diferença de energia potencial de 1 volt. Por isso que a gente chama de elétron-volt. E aí, qual é a relação que a gente tem? Quando eu quero transformar de joules para elétron-volts, eu vou dividir o valor de joule
por 1,6 10 a menos 19. E quando eu quero transformar de elétron-volt para joule, eu vou pegar a energia em elétron-volt e vou multiplicar por 1,6 10 a menos 19. Ok? Então, ó, 1 elétron-volt é 1,6 10 a menos 19 coulombs, que multiplica 1 joule por coulomb, tá? Ou seja, 1 elétron-volt é 1,6 10 a menos 19 joules, tá? Então, a relação é sempre essa. Se eu tenho a energia em elétron-volts e quero transformar ela para joule, eu vou pegar o valor, vamos lá, eu tenho 10 elétron-volts. Então, 10 elétron-volts, eu vou pegar 10 e vou multiplicar por 1,6 10 a menos 19. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho o valor da energia em joules. Se eu tenho a energia em joules e quero ela em elétron-volts, eu vou pegar o valor da energia em joule e vou dividir por 1,6 10 a menos 19 e acho a energia em elétron-volts. Superfícies equipotenciais. Só volta só um minutinho lá para me copiar esse detalhe lá, por favor. Vamos lá, Obrigado. ó. Superfícies equipotenciais. Gente, o que vem a ser superfícies equipotenciais? São superfícies que vão apresentar o mesmo potencial elétrico, tá certo? Mesmo potencial elétrico. Então, vamos lá. É uma superfície cujos pontos têm todos o mesmo potencial, podendo ser uma superfície imaginária ou uma superfície real. Uma carga elétrica abandonada em um campo elétrico nunca é deslocado ao longo de uma superfície equipotencial. Portanto, não realiza trabalho W sobre uma partícula carregada quando a partícula se desloca de um ponto para o outro dentro de uma superfície equipotencial. Estas superfícies estão sempre perpendiculares às linhas de campo e, portanto, o campo elétrico E é sempre tangente às linhas de campo. Então, olha só. O que nós temos aqui, ó? Deixa eu ver se linhas de campo, tá aqui, ó. Conforme vocês podem ver aí, a gente tem o seguinte, ó. Essas aqui, ó, aqui estão as minhas linhas de campo na horizontal, ok? E aí, olha só, esse tracejado em vermelho são as minhas superfícies equipotenciais. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente quer dizer com essas superfícies equipotenciais? Significa o seguinte, ó, que se eu tenho um objeto aqui, nesse ponto aqui de vermelho, tá? E, depois de um certo tempo, esse ponto ele vem para cá, olha só, ele veio aqui para cá, observe, ele sofreu um deslocamento, não sofreu? Ele saiu daqui de cima e veio aqui para baixo, tá? Só que esse deslocamento que ele sofre não produz nenhum trabalho, tá? Por que não produz nenhum trabalho? Porque o campo elétrico nesse ponto é igual ao campo elétrico nesse ponto aqui. Então, a força, ela é a mesma, tá certo? Então, quando um objeto se desloca dentro da superfície equipotencial, ele não realiza trabalho, tá certo? Ele não vai realizar trabalho, ok? Ele só realiza trabalho quando ele sai de uma superfície para outra, ok? Tá? Então, dentro da superfície, ele pode se deslocar do jeito que ele quiser, que ele não produz trabalho,
ok? Então, superfícies equipotenciais são aquelas superfícies que apresentam o mesmo potencial, tá? Se tem o mesmo potencial, não tem como você realizar trabalho, porque a gente viu que o trabalho é a diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro, tá? Então, ó, nessa linha aqui, por exemplo, qualquer ponto dessa linha, o potencial elétrico é o mesmo. Se eu pegar essa outra linha aqui, ó, qualquer ponto dentro desta linha é igual, tá? Agora, de uma linha para outra, os potenciais são diferentes, ok? Mas a gente não está falando no deslocamento de uma linha para outra, a gente está falando em deslocamento dentro da mesma linha, dentro da mesma superfície, ok? Então, as superfícies equipotenciais são as superfícies onde os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Tranquilo? Então, campo elétrico uniforme, tá? E aqui, ó, esse campo elétrico, ele é um campo elétrico variável, tá? Então, observem, ó, essa primeira circunferência aqui, qualquer ponto que eu mexa a minha partícula aqui dentro dessa circunferência, o potencial é o mesmo, tá? Não muda. Se eu pego essa linha mais de fora, eu vou observar que qualquer ponto aqui dentro, ó, qualquer ponto aqui dentro, o meu potencial é o mesmo, mas o potencial aqui já é menor do que o potencial aqui de dentro, dessa outra linha. Por quê? Porque essa aqui está mais próxima da carga, tá? Então, como essa aqui está mais próxima da carga, ela vai ter um potencial maior do que aqui. Essa aqui de fora, por sua vez, vai ter um potencial menor do que as outras que estão mais para dentro, tá? Mas se eu fizer uma movimentação circular aqui em torno dessa linha, o potencial ele é o mesmo em qualquer ponto dessa trajetória aqui, ok? Então, aqui para uma carga pontual. E aqui é por um dipolo elétrico, né? Então, a gente observa que essas linhas aqui, né? Então, qualquer ponto aqui tem o mesmo potencial, são superfícies equipotenciais. Aqui, outra superfície equipotencial, tá? Agora, de uma superfície para outra, você tem diferença. Agora, dentro da mesma superfície, o potencial, ele é constante, ok? Então, aí, um dipolo elétrico. Vamos ver agora como é que a gente faz o cálculo do potencial a partir do campo elétrico, tá? Então, como é que a gente calcula o potencial a partir do campo elétrico? Então, olha só. É possível calcular a diferença de potencial entre dois pontos, I e F, em uma região do espaço onde existe um campo elétrico, se o vetor campo elétrico for conhecido em todos os pontos de qualquer trajetória que liga esses pontos. Para isto, basta determinar o trabalho realizado pelo campo sobre a carga de prova quando a carga se desloca entre os dois pontos. Em todos os pontos da trajetória de uma força eletrostática age sobre a carga enquanto ela sofre um deslocamento elementar ds. Então, a gente tem que, o meu trabalho, vai ser força vezes ds, ok? Isso aqui, então, para determinar o trabalho total realizado pelo campo sobre a partícula, quando essa se desloca do ponto I para o ponto F, a gente tem que fazer uma soma, por integração. Os trabalhos elementares são realizados sobre a carga quando esta sofre todos os deslocamentos elementares ds, de que é composta a trajetória. Então, isso vai me dar que o trabalho ele é igual a minha carga de prova, uma integral de E ds, ok? Isso indo de I até
F. Ok? Então, olha só. Substituindo o trabalho pelo seu valor em termos da diferença de potencial, a gente tem o seguinte, que o trabalho é o potencial final menos o potencial inicial, isso aqui é menos a integral de E ds. Isso aqui, então, se o campo ele é conhecido em todos os pontos de uma certa região, a equação acima permite calcular a diferença de potencial entre os dois pontos quaisquer da região. Então, olha só, a gente vai ter que o potencial é menos a integral de IF de E ds, né? De E ds, que vai variar de I até F, tá? E aí, então, você tem o seguinte. Então, olha só, eu defini o quê? Eu defini o potencial a partir do campo, tá? Agora, como é que eu vou definir o potencial produzido por uma carga pontual? Partindo desse princípio. Então, ó, o potencial elétrico também pode ser criado em um espaço com uma carga pontual, tomando como referência um potencial zero no infinito. Considere um ponto P situado a uma distância r de uma partícula fixa com uma carga de prova Q, né? Imaginemos que a carga de prova Q0 é deslocada do ponto P até o infinito. Como a trajetória seguida pela carga de prova é irrelevante, podemos escolher a mais simples, a reta que liga a partícula ao ponto P e se estende até o infinito. Logo, para calcular o potencial, nós temos que calcular o produto escalar. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho uma carga pontual, ok? E aí, eu quero saber quanto vale o potencial lá no infinito, uma distância qualquer, tá? Lá no infinito. E aí, eu vou ter o seguinte, que o potencial, quando eu integrar isso aqui, eu vou achar o potencial igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R, tá? Vocês lembram lá atrás que eu escrevi no slide que o potencial, ele era a carga vezes o campo vezes o deslocamento. A gente viu lá atrás. Então, se a gente substituir, a gente vai ter que o potencial, ele é Q, o campo, lá da definição de carga pontual, o campo ele é K, Q sobre a distância ao quadrado, isso aqui vezes a distância. Então, ó, corta a distância quadrado com distância, eu tenho que o potencial, ele é igual a quem? A K vezes Q, não é isso? Dividido pela minha distância. Ok? Então, ó... Q quadrado aí, esse... Seria quadrado, professor? Oi? Q quadrado aí? Não, peraí. É porque aqui não tem esse Q, né? Lá atrás não tinha esse Q, desculpa. É porque esse Q já é da equação de campo. Ok? Fica assim. Porque, na verdade, o trabalho não é força vezes deslocamento. A gente viu lá que o potencial V é força, o trabalho, né? Trabalho aqui. V é igual ao trabalho, que é o quê? É força vezes deslocamento. O que é o trabalho? Trabalho é igual a campo, né? Porque a força, como é que a gente define a força? A força vai ser o campo vezes a minha carga de prova, né?
E aí, então, o meu potencial, ele vai ficar KQ distância ao quadrado. Lembrando que esse 1 sobre 4πε0 é o meu K. Tudo bem? É o 9/10 elevado à nona. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a minha equação de potencial para uma carga pontual. Ok? Tá aí. O campo, o potencial elétrico para uma carga pontual. Então, ó, uma partícula de carga positiva produz um potencial elétrico positivo. Em uma partícula de carga negativa produz um potencial elétrico negativo. Ok? Então, ó, diferente de força e de campo, tá? Aqui o potencial ele pode ser positivo e o potencial também pode ser um potencial negativo. Lembrando que carga positiva gera potencial positivo e carga negativa gera um potencial negativo. Tá bom? Então, olha só. O potencial produzido por um grupo de cargas pontuais, a gente vai fazer o somatório desses potenciais, tá? Então, o potencial, quando você tem várias cargas potenciais, ele vai ser um somatório, ok? E aí, então, ó, a gente tem aqui um exemplo de aplicação. Qual é o valor do potencial elétrico no ponto P, situado no centro de um quadrado de cargas pontuais, para que permaneça na figura ao lado, né? A distância D é 1,3 e as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4 têm os valores, né? 12 nanocoulombs, 24, 31 e 17, tá? Então, ele quer saber qual é o valor do potencial aqui nesse ponto P, que está no centro de um quadrado. O lado do quadrado é 1,3, ok? Ele quer saber quanto vale aqui. Então, observem que eu tenho, ó, daqui para cá, ó, uma distância D, ok? Distância D não, desculpa. Ó, distância. As distâncias são todas iguais, que eu vou chamar aqui de x, ok? Todas as distâncias são iguais a x, tá? Então, essa distância x, eu posso encontrar aqui o valor dessa distância x, né? Essa distância x, ela é a metade da diagonal do quadrado. Tudo bem? Então, aqui, ó, se eu calcular a diagonal do quadrado, né, eu sei que é lado raiz de 2, L raiz de 2 me dá a diagonal do quadrado. Então, a metade dessa diagonal é L raiz de 2 sobre 2. E aí, eu vou calcular o potencial gerado por essa carga, mais o potencial gerado por essa, mais o potencial gerado por essa, mais o potencial gerado por essa. Tá bom? Então, aqui, ó, na minha solução, vai ficar assim, ó. Potencial é um somatório de 4 cargas, né? E isso aqui é 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R, mais Q2 sobre R, mais Q3 sobre R, mais Q4 sobre R. Isso, então, a minha distância R é a diagonal, né? Aqui vai ser D sobre raiz de 2. Então, essa distância vai ser de 0,919, tá bom? Isso aqui, então, se eu fizer a soma das cargas, eu tenho Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, somando as cargas, porque, ó, por que eu estou somando as cargas? Porque aqui é tudo sobre R, então é tudo sobre o mesmo denominador, tudo bem? Então, ó, 12 menos 24 mais 31 mais 17, isso tudo 10 elevado a menos 9. Isso, então, vai me gerar, ó, 36 10 elevado a menos 9, é o somatório dos Qs, tá certo? E agora eu vou dividir isso por esse valor aqui, ó, que é a minha distância R.
Então, ó, eu tenho o K, 1 sobre 4πε0 é o 9, 10 a nona. O somatório das minhas cargas deu 36, 10 a menos 9. E a distância 0,919. Então, ó, 10 a nona corta com 10 a menos 9. Tá ok? Professor, Oi. como é que eu acho essa distância ali? A distância aqui é o seguinte, ó. É só você pegar e fazer o seguinte. Como é que calcula a diagonal de um quadrado? Como é que você calcula a diagonal de um quadrado? Você lembra? Se você não lembra, ó, é só você fazer aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. Então, se você aplicar Pitágoras, tá? Eu vou chamar essa diagonal aqui de y. Então, eu tenho y ao quadrado é igual a d quadrado mais d quadrado. Tudo bem? Então, o y vai ser igual a raiz de 2d quadrado. Como é uma multiplicação que eu tenho aqui dentro, eu sei que o meu y, ele vai ser igual a d, ele sai de dentro da raiz, d raiz de 2. D raiz de 2. Ok? Esse é o valor da diagonal inteira. Da diagonal inteira. Tá? Mas como eu quero aqui no centro, eu vou ter que esse meu x, o x, ele vale d raiz de 2 dividido por 2. Então, ó, se você fizer aí na calculadora, você vai achar, ó, a distância é 1,3, tá? Então, 1,3 dividido por 2, você vai achar 0,65. 0,65 vezes a raiz de 2, que é 1,44, 1,14, 1,44, né? Aí você vai achar esse 0,919. Ok? Beleza. Entendeu aí, Maria Amélia? Entendi, sim. Tá? Mas é porque eu já tinha colocado, né? Que a diagonal é a diagonal vezes raiz de 2. Só que aí, como é só a metade, eu tenho que dividir por 2. Aqui, eu já coloquei direto o resultado, tá? Mas se você quiser fazer, aí você vai pegar aqui, aqui você vai ter 1,3 vezes a raiz de 2. Isso aqui dividido por 2. Ok? Eu só não vou fazer as contas aqui porque eu vou ter que sair da tela, tá? Mas se você fizer as contas, você vai ter aqui 0,65 e aí você vai chegar nesse resultado aqui. Aí você acha, então, um potencial, ó, cancela 10 a nona com 10 a menos 9, 9 vezes 36 e vai dividir isso por 0,919. Ok? Aí você chega aqui em 350 volts, tá? Olha só, esse outro exemplo, ó. No vácuo, as cargas Q e menos Q são colocadas nos pontos A ou nos pontos B e C. Sendo K0 a constante eletrostática no vácuo, podemos afirmar que o potencial elétrico no ponto A em relação ao infinito é dado por... Então, observe, essa carga menos Q vai gerar no ponto A um potencial. Essa carga aqui no ponto B vai gerar no ponto A também um potencial elétrico. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o potencial dessa carga nesse ponto, o potencial dessa carga nesse ponto. E faço o somatório dos potenciais de cada uma dessas cargas. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Dentro da solução, a gente vai ter o seguinte, ó. O potencial no ponto A é a soma algébrica dos potenciais criados pelas cargas Q e menos Q. O que a gente não pode esquecer é, se a carga é negativa, ela gera um potencial negativo. Se ela é positiva, ela gera um potencial positivo. Então, olha só, potencial em A
é K0 vezes a carga Q dividido pela distância AB, mais K0 vezes menos Q dividido pela distância AB, né? Seria, na verdade, AC, a distância. Então, substituindo, ó, K0 vezes Q é 1/3 menos 1/4. Isso aqui, então, vai me dar o quê? Efetuando os cálculos, a gente vai tirar o MMC entre 3 e 4, que é 12, ok? 12 dividido por 3 é 4, 4 menos 3, então aqui vai ficar 1/12. Então, esse potencial lá em A, ele vai ser K0 vezes Q dividido por 12. Esse é o resultado, tá? Esse é o resultado do potencial em A, tá? Por que que eu não tenho como achar um valor numérico? Porque eu não sei qual é o valor da carga aqui. Então, a minha resposta tem que ficar em função de quê? Beleza? Agora, a gente vai falar do potencial produzido por um dipolo elétrico. Ok? Então, o que que a gente vai observar? Ó, se eu pego um ponto P distante aqui do centro do meu dipolo, tá? Essa carga positiva gera um potencial aqui e essa carga negativa vai gerar um potencial aqui também, ok? E isso, então, ó, a partir da equação anterior, é possível calcular o potencial em um ponto arbitrário P de um dipolo elétrico e neste ponto P, a carga pontual positiva, que está a uma distância R+, produz um potencial positivo, e a carga pontual negativa, que está a uma distância R-, vai produzir um potencial V-. Sabendo que os dipolos estão presentes em muitas moléculas, e tem dimensões reduzidas, assim estamos interessados apenas em pontos relativamente distantes do dipolo, tais que a minha distância R seja muito maior do que a minha distância D, né? Onde D é a distância entre as cargas e então, eu quero saber, na verdade, distâncias que sejam muito maiores do que a distância entre elas, entre as duas cargas, entre o polo positivo e o negativo do dipolo. Então, nessas condições, a gente pode escrever que o potencial total em um ponto P vai ser dado por potencial positivo mais o potencial negativo. Então, isso aqui é 1 sobre 4πε0, aí a gente tem a carga sobre a distância, né? A carga positiva dividido pela distância positiva aqui, mais a carga negativa sobre a distância. Isso aqui, então, ó, vou puxar o Q aqui para fora, ele é um fator comum, vai ficar Q sobre 4πε0, né? A distância da carga negativa menos a distância da carga positiva, porque aqui, ó, na verdade, o que a gente está fazendo? Por que eu cheguei aqui? Porque quando eu puxo isso aqui fica assim, né? Isso aqui eu vou substituir por 1, então vai ficar 1 sobre R0, R+, e menos 1 sobre R-. Aí, aqui para mim fazer, eu tenho que fazer o MMC, é o produto entre eles, está aqui. Esse produto dividido por R+, sobra R-, está aqui. Esse produto dividido por R-, sobra o R+. Só que aí, como eu tenho um sinal negativo, menos o R+ aqui, tá ok? Se o ponto de interesse P está muito afastado do dipolo, a gente vai ter o seguinte, ó, que o potencial Q, aí olha só, Q sobre 4πε0, e essas distâncias aqui, ó, D cosseno θ sobre R ao quadrado. Ok? Onde o ângulo θ é medido em relação ao eixo do dipolo e P, né? Onde P aí, na verdade, é o meu momento dipolar, tá bom? Então, a gente tem aqui esse P, ele é um produto da carga pela distância, e o módulo do momento dipolar é um vetor P que tem a mesma direção do eixo do dipolo e aponta
da carga negativa para a carga positiva, ok? E aí, então, a gente tem aqui que o potencial em um dipolo elétrico é dado por isso aqui, ó, 1 sobre 4πε0, que multiplica o momento dipolar, esse P aqui representa o meu momento dipolar, cosseno de θ R sobre 2, ok? Então, é isso aqui que a gente tem para o dipolo elétrico. Essa é a equação para o meu dipolo, tá bom? O potencial devido a um dipolo, o que que acontece? Quando você pega um programa, tá? Um programa computacional e calcula o potencial gerado por um dipolo elétrico, você vai observar que a figura formada é essa aqui, ó, tá? Ou seja, o meu potencial positivo gera esse cone aqui voltado para cima, tá? E o potencial, a carga negativa gera um cone de cabeça para baixo, tá certo? Então, na verdade, isso aqui é só uma simulação que a gente faz no computador para poder gerar o potencial de um dipolo elétrico. Então, a carga positiva aponta aqui para cima, a carga negativa vai apontar aqui para baixo, ok? E aí a gente começa agora essa parte de potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas. Eu vou pedir para vocês aqui só um minutinho, só para mim tomar uma água aqui, rapidinho e já volto. Então, vamos lá, galera, voltei. A gente vai começar a falar agora sobre o potencial produzido por uma distribuição contínua de carga. Então, ó, da mesma forma que a gente viu lá no campo elétrico,
A gente vai falar de um potencial de uma barra carregada, um potencial de um anel carregado, potencial em um disco carregado, ok? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui quando uma distribuição de cargas é contínua, como o caso de uma barra ou um disco uniformemente carregado, não podemos usar o somatório de N cargas pontuais para calcular o potencial V em um ponto P. Em vez disso, a gente deve escolher um elemento de carga dQ, calcular o potencial dV por dQ no ponto P e integrar para toda a distribuição de cargas. Tá certo? Então, olha só. Então, ó, se a distribuição de carga é contínua, escolhe-se o elemento diferencial de carga, dQ, e determina-se o potencial dV num ponto P devido a dQ. Então, olha só, eu tenho aqui uma distribuição contínua de cargas, beleza? O que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez lá no campo, tá? Vamos escolher um pequeno pedacinho desse corpo, tá? A gente vai chamar esse pequeno pedacinho de dQ, e aí eu vou calcular o potencial que esse dQ vai gerar aqui, ok? E aí, então, a gente faz o quê? A gente vai integrar tudo isso aqui para poder fazer o somatório de todos os pequenos dQ que eu posso formar nesse corpo, tá bom? Então, olha só, o meu dV, ele vai ser 1 sobre 4πε0, tá? Que é a minha constante eletrostática, dQ sobre R, tá? dQ sobre R. E então, a gente vai integrar sobre toda a distribuição de carga. Isso, então, vai ficar o quê? O potencial é uma integral de dV, que é igual a 1 sobre 4πε0, que é a constante, sai de dentro da integral de dQ sobre R. O meu dQ, né? A gente não pode esquecer que o meu dQ é lambda dL, tá? Lembram disso aqui lá do campo, né? Lambda, distribuição, o quê? Distribuição é o quê? A quantidade de carga por unidade de comprimento, né? Então, lambda é dQ sobre dL, né? Se eu multiplicar cruzado, dQ é lambda dL. A integral deve ser calculada para toda a distribuição de cargas. Observe que, como o potencial elétrico é um escalar, não existem componentes de vetores a serem considerados. Então, olha só, para uma distribuição em uma barra de cargas, a gente tem o seguinte, eu tenho aqui a minha barra, ela está totalmente eletrizada, e eu quero saber quanto vale o potencial nesse ponto P, ok? Então, estou pegando o pequeno dQ da barra, ok? Ele está a uma distância R do meu ponto P, e aí eu quero saber quanto vale o potencial gerado por essa barra. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, o meu dVP, ele é igual, ou seja, né, o meu diferencial, né, o meu pequeno diferencial aqui, o meu pequeno dQ, vai gerar um dV aqui em cima, ok? Isso aqui é igual a K dQ sobre R. K, lembrando que o meu dQ é lambda dx, e essa distância R, olha só, eu tenho a minha distância R, eu tenho essa altura A e tenho essa distância X. Observe que eu estou formando um triângulo retângulo, e mais uma vez, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a x quadrado mais a quadrado, que está aqui, né? E a minha raiz, a minha potência está aqui, ó, na forma de uma fração, né? Ficou claro essa potência fracionária, né? Porque, na verdade, o meu é R quadrado, quando eu passo ele para lá da igualdade, ele vira uma raiz.
A forma de você representar uma raiz quadrada é uma potência fracionária, ok? Então, tá aqui, beleza? Então, olha só, esse aqui, campo com uma barra carregada, tá bom? Então, olha aqui, como é que a gente chega aqui, ó? Se a gente tomar o referencial igual a zero, a gente tem que o potencial em P, ele vai ser igual à integral de dV. Isso aqui, então, eu tenho que a minha barra, ela vai de 0 até L, que é o comprimento total da barra, tá? Lembrando que esse valor que a gente encontrou aqui é o valor para esse pequeno dq, tá bom? Agora a gente vai integrar, porque aqui eu tenho vários dqs nessa barra, então a gente tem k, lambda dx, x sobre x quadrado mais a quadrado elevado a meio. Ok? Então, olha só, o k sai de dentro da integral, o lambda sai de dentro da integral, ficou o quê? Uma integral de 0 a L de dx sobre x quadrado mais a quadrado elevado a meio. Ok? Isso aí, então, vai me dar o quê? Esse aqui, ó, lembrando que isso aqui é uma integral indefinida, né? Que já tem ela tabelada, tá bom? Então, ó, ficou k lambda, aí aqui, ó, essa integral ln de x mais x ao quadrado mais a quadrado elevado a meio, isso aqui de 0 a L. Tranquilo? Então, isso aqui dentro é o resultado da minha integral, né? O ln disso aqui. Então, ficou k lambda ln 1 mais o L mais L quadrado mais A ao quadrado elevado a meio menos ln de A. Isso aqui, então, vai me dar, né? Isso aqui é k lambda ln L mais L ao quadrado mais A ao quadrado elevado a meio sobre A. Então, o meu potencial gerado por uma barra eletrizada é dado por lambda sobre 4πε0, que multiplica ln de L mais L quadrado mais D quadrado elevado a meio sobre D. Essa aqui é a equação para uma barra carregada, ok? Então, aí está demonstrado como é que eu chego na equação do potencial para uma barra carregada. Então, olha só, um exemplo aí de aplicação. Ó. A figura A mostra uma barra isolante de comprimento L igual a 6 centímetros. E densidade linear de carga positiva, lambda, 3,68 picocoulombs por metro. Considere V igual a zero no infinito. Qual é o valor de V no ponto P, situado a uma distância D igual a 8 centímetros acima do ponto médio da barra? B. A figura B mostra uma barra igual à do item A, exceto pelo fato de que a metade da direita está carregada negativamente. O valor absoluto da densidade linear da carga continua sendo 3,68 em toda a barra, com V igual a zero no infinito. Qual é o valor de V no ponto P? Cara, tanto texto, né? Não sei nem se vocês entenderam o que eu li, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês tentarem resolver esse exemplo aí. Beleza? Então vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês resolverem.
Então, vamos lá, galera. Eu sei que vocês não fizeram mesmo, entendeu? Então, vamos resolver aqui esse exemplo aqui. Olha só. A gente tem aqui, ó, usando a equação da barra carregada, nós temos o seguinte, ó, potencial 2 lambda 4 sobre 4πε0, que multiplica ln de L sobre 2, mais a raiz de L ao quadrado sobre 4, mais D ao quadrado, isso aqui dividido por D. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 2, aí aqui, esse lambda sobre 4πε0, tá? É o meu valor de K, então 8,9910 a nona, ok? 24,3 metros volts. Oi? 24,3 metros volts. A resposta. Ah, então aqui, ó, substituindo os valores, a gente tem aí 24,3 milivolts, ok? Então, tá aí. E aí a letra B é V igual a 0. Tá bom? Do potencial a partir de um anel carregado. Então, calcular o potencial no ponto P de um eixo perpendicular ao centro no anel, com um anel de raio A e carga Q. Então, olha só, tenho aqui o meu anel, tá? E eu quero saber quanto vale o potencial num ponto P aqui, distante, tá? Aqui do meu anel. Então, ó, o que a gente tem, ó? Aqui, do centro do anel até o ponto P, eu tenho uma distância x, o raio do anel vale A, e a distância dessa minha carga dQ ao meu ponto P vale raiz de x quadrado mais A quadrado. Então, ó, vamos pegar um pequeno pedaço do anel, onde esse pequeno pedaço apresenta uma carga dQ. O potencial nesse pedaço, né, nesse pequeno pedaço, ele é dado por, né, dV em P, isso aqui é igual a K, que multiplica dQ sobre R. Então, sabemos que a distância R vale raiz de x quadrado mais A quadrado. Isso aqui, então, me dá um potencial em P, uma integral de dV, que é igual a K, integral de dQ, raiz de x quadrado mais A quadrado. Então, o meu potencial no ponto P, ele é igual a K, raiz sobre a raiz de x quadrado mais A quadrado, integral de dQ, que é o próprio Q. Então, o potencial gerado por um anel carregado nada mais é do que KQ, raiz de x ao quadrado mais A quadrado. Ok? Tá aí o potencial do anel carregado. E aí, então, ó, se a minha distância x ela for muito maior do que o raio do anel, a gente vai considerar que o potencial ponto P, ele é simplesmente KQ dividido por x, ou seja, você vai considerar como se fosse o potencial de uma carga pontual, ok? Para o disco carregado, tá? Você tem aqui uma distância x do ponto P, né, em relação ao centro do disco. Esse disco tem aqui, ele vai ter aqui um raio menor de igual a R, um raio maior igual a A, e essa distância aqui, então, tá, vai ser raiz de R ao quadrado mais x quadrado, ok? Lembrando que o meu dA é 2πr dr, ok? Então, ó, considerando um elemento de carga dQ, formando
formado por um anel de raio R e espessura dr, a gente vai ter o seguinte. O meu dq é sigma 2πr dr. Isso aqui, então, o meu dv vai ser igual a k dq sobre r, igual a k sigma 2π dr raiz de r quadrado mais x quadrado. Para determinar o potencial resultante em P, a gente deve somar as contribuições de todos os anéis no intervalo de 0 a A, né? Ou seja, desde aqui do centro até a minha borda, que seria A. Isso aqui, então, vai me dar que o potencial no ponto P é uma integral de dV, que é igual a K sigma 2π, integral de A de 0 a A, de R dr, raiz de x quadrado mais R quadrado. E aí, o que a gente tem? Ó, resolvendo isso aqui, tá? A gente tem que o campo, né? Ó, essa integral, aí aqui eu tenho K sigma 2π, e o meu campo, na verdade, o meu potencial, ele vai ser igual a sigma sobre 2π epsilon 0, tá? 2 epsilon 0, raiz de z ao quadrado mais r quadrado menos z, ok? Então, o potencial de um disco carregado é dado por essa equação aqui, beleza? Tá aqui a equação para o disco carregado. E agora, a gente vai finalizar falando aí sobre a energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais, tá? Então, quando a gente tem aqui, como é que a gente faz para calcular essa energia potencial elétrica? Então, olha só. Agora nós iremos determinar a energia potencial elétrica de um sistema de cargas devido ao campo elétrico produzido por essas mesmas cargas, né? Então, o meu trabalho para realizar a aproximação entre os dois corpos com cargas de mesmo tipo, fica armazenado, né, na forma de energia potencial elétrica. Se mais tarde as cargas são liberadas, essa energia é recuperada como energia cinética dos corpos. Então, aqui, ó, a energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais fixas é igual ao trabalho que deve ser executado por um agente externo para montar o sistema, começando com as cargas com uma distância infinita uma das outras, né? Assim, a energia potencial elétrica do par de cargas pontuais, ela é dada por energia potencial é igual ao trabalho, que é igual a carga 2 vezes o potencial. Isso aqui é 1 sobre 4π epsilon 0, Q1 vezes Q2 dividido pela distância, tá certo? Lembrando que 1 sobre 4π epsilon 0 é o K, a minha constante eletrostática. Se as cargas têm mesmo sinal, a gente deve realizar um trabalho positivo para aproximar as cargas, já que elas se repelem mutuamente. E por isso a força necessária para aproximá-la tem que ter mesmo sentido que o deslocamento das partículas a partir do infinito. Se essas cargas elas têm sinais opostos, as partículas tendem a se aproximar espontaneamente, e aí a gente tem que exercer uma força no sentido contrário, né? E aí, então, a gente tem o seguinte, olha só, as cargas, duas cargas pontuais separadas por uma distância, se elas são iguais, a gente vai ter que fazer uma força no sentido contrário, uma vez que elas se repelem. Se elas tiverem sentidos contrários, como elas têm uma força de atração mútua, a gente vai aplicar a força no sentido contrário, ok? Então, aqui, ó, a gente tem aqui um quinto exemplo, né? Que seria uma carga elétrica de 2 microcoulombs, movimenta-se nas proximidades de uma carga elétrica de valor 16 microcoulombs. Se o deslocamento da menor for de 8 centímetros, qual é a energia potencial elétrica? Então, a gente tem que 1 microcoulomb é 1 10 a menos 6, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, e o K vale 9, 10 a nona
newtons metro quadrado coulombs a menos 2. Então, como é que a gente vai resolver aqui, ó? A gente tem que a partir da definição da energia potencial elétrica, a gente tem aqui, ó, energia potencial elétrica é K, Qzinho, Qzão dividido pela distância. Isso aqui, então, ó, 9, 10 a nona, o Qzinho, a carga menor é 2, 10 a menos 6, a carga maior é 16, 10 a menos 6, e a distância 8, 10 a menos 2. Isso aqui, então, me dá uma energia potencial de 288, 10 a menos 3, dividido por 8, 10 a menos 2. Logo, a minha energia, 36, 10 a menos 1, que é igual a 3,6 joules. Ok? Letra C. Depois a gente tem aí, ó, duas partículas elétricas de cargas 2 microcoulombs e menos 3 microcoulombs encontram-se fixas e separadas por uma distância d igual a 0,5 metros no vácuo. Calcule a energia potencial elétrica gerada pela interação entre essas cargas. Então, olha só. Energia potencial elétrica, K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância. Isso aqui, então, me dá 9, 10 a nona, que multiplica 2, 10 a menos 6, né? E menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui dividido por 0,5. Fazendo o produto, eu chego aqui em menos 1,0810 a menos 1, igual a menos 0,108 joules. Ok? E aí, então, tem aqui uma lista de exercício para vocês resolverem, ok? E aí, lembrando que semana que vem eu tiro dúvida dessa lista e posso tirar dúvida de outros exercícios de listas anteriores, né? E daqui a 15 dias a gente está fazendo a nossa primeira avaliação. Tranquilo? Eu vou disponibilizar essa aula agora à noite para vocês e já vou disponibilizar também essa reunião que foi, essa aula que foi gravada. Tranquilo? Professor, essa lista não tem as respostas, não? Tem, tá lá no final, no último slide. Ah, tá. Ok? Beleza. Beleza. Eu estou parando a gravação agora.